Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos usar mais de um banco de dados de forma simultânea em uma aplicação Spring Boot, tá? Essa é uma dúvida bem comum entre os nossos alunos, eu achei bem interessante esse tema e seria legal compartilhar com vocês, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você que já conhece o trabalho da AlgaWorks e gosta do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like nesse vídeo, tá? Assim a gente pode ir trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Então, se você quer aprender a usar dois ou mais bancos de dados em uma aplicação Spring, assista esse vídeo, vamos lá. Beleza, pessoal, estou aqui com um projeto que nós vamos utilizar nessa aula, tá? E basicamente, o que esse projeto eu imaginei para ele foi o seguinte: vai ser uma API REST, tá? E o endpoint que nós vamos implementar aqui, ele vai fazer uma consulta a dois bancos de dados diferentes, tá? Então, ele vai pegar uma informação numa tabela que está em um banco de dados, vai pegar uma outra informação que está em uma outra tabela, em um outro banco de dados, vai juntar essas duas informações e formar a resposta que nós vamos devolver para o cliente, certo? Então, basicamente, esse é o projeto. Para criar esse projeto, eu utilizei aqui a opção File, New, Spring Starter Project, tá? Que assim ele já cria uma aplicação Spring Boot pra gente, fica bem mais simples, né? Então essa é uma aplicação Spring Boot. Tá? As dependências que eu coloquei, basicamente, eu vou mostrar aqui os starters, tá? Então cliquei com o botão direito, vim aqui na opção Spring, Edit Starters. Nesse caso eu não vou editar, só vou mostrar para vocês mesmo, tá? Então aqui eu coloquei o Lombok, tá? Pra gente não ficar digitando o get set. Coloquei o driver MySQL, Spring Boot DevTools, tá? Para facilitar na hora que a gente estiver salvando alterações, ele já subiu o servidor, o Spring Web para poder desenvolver nossa aplicação REST, o Spring Data JPA, que é o mais importante, né? Já que o assunto da aula é banco de dados com Spring. E também coloquei o Spring Configuration Processor, tá? Porque a gente vai precisar dele e vocês vão ver mais para frente, beleza? Então, basicamente essa é a configuração do nosso projeto. Eu criei aqui já algumas classes, né? Aqui no controller eu criei já a nossa classe livro controller, tá? Então ela vai responder na URL /livros. Já criei um livro service também, ele ainda não tem implementação porque o service que vai unir, né, as duas diferentes fontes de dados para criar uma resposta única para o nosso cliente. E aqui eu criei um método getMapping obter livros, tá? Que ele vai chamar o obter livros do serviço. No model, eu criei duas classes, livro e usuário, tá? A classe livro, ela vai ser uma entidade que representa uma classe, uma tabela em um banco de dados, e a classe usuário representar uma tabela em um banco de dados diferente, tá? A ideia de juntar esses dois é o seguinte: aqui em livro, eu coloquei aqui o @data do Lombok, né, pra gente não ficar digitando getSet. Anotei ela com @entity, né, para indicar que é uma entidade. E aqui eu coloquei os campos, né, long código, título, autor, tema e nome usuário. Esse nome usuário, na hora que eu for criar um livro, tá, a gente vai implementar isso juntos, eu não vou ter essa informação de cara. Eu vou receber do nosso cliente o ID do usuário e nós vamos precisar buscar essa informação de nome lá na tabela de usuários, que fica em um outro banco, tá? O modelo de usuário é esse aqui. Mesma coisa, né? @data, @entity. E aqui ele tem um código, nome, e-mail e senha. Então nós vamos fazer o seguinte: aqui na hora que o livro controller for criar um registro de livro no banco de dados, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vir aqui na tabela usuário, obter ele pelo código, pegar o nome desse usuário, colocar no livro novo que está sendo criado e adicionar na tabela de livros, tá bom? Esse nome usuário aqui é o nome de usuário que está criando o livro, tá? Então é como se eu estivesse passando meu ID na hora de fazer a criação desse registro e ele vai auditar aqui para mim quem que foi o usuário que criou o livro, tá? Então essa é basicamente a ideia. É bem simples, mas só para a gente ter uma ideia de como utilizar mais de um banco de dados de forma simultânea. A estrutura das tabelas e dos bancos de dados que eu havia mencionado, eu criei aqui no
utilizando MySQL Workbench, tá? Então, eu criei um banco de dados chamado Auth, sendo que ele possui a tabela usuário, tá? Então aqui tem, ó, veja que é exatamente o que a gente viu lá na nossa entidade. Código, nome, e-mail e senha, beleza? E a outra base de dados que eu criei, eu chamei ela de app, tá? Dentro dessa base de dados eu tenho o livro, que tem os mesmos atributos, né? Código, título, autor, tema, nome usuário. Então aqui do lado eu tenho as minhas duas bases com as minhas duas tabelas, beleza? Então essas aqui são as bases que nós vamos usar lá no nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é especificar aqui no Application Properties, então Source Main Resources, Application Properties, quais são os dados de conexão com o banco, tá? Então como a gente já está acostumado, vou utilizar aqui Spring, .datasource.jdbc URL, e aqui eu vou passar jdbc /mysql localhost. E a principal, eu vou considerar que o banco de dados principal, né, para conectar nessa aplicação vai ser o app. O auth a gente vai utilizar ele como um auxiliar, né? A gente só vai obter uma informação para compor um outro objeto. Então eu vou colocar aqui, app, beleza? E vamos continuar. Spring datasource.username. Username no meu banco de dados eu vou utilizar o root mesmo. E a senha, que eu passo aqui datasource.password, para mim aqui também é root, beleza? Então essa é a string de conexão para nossa aplicação, para o nosso banco de dados, desculpe, app, beleza? Agora a gente vai vamos seguir um fluxo normal, tá? Como se a gente tivesse apenas um banco de dados. Agora a gente vai criar o repositório. Então vou vir aqui nos nossos pacotes, né? Com o AlgaWorks MultiDB. Vou criar uma nova interface e vou chamar essa interface de livro repository, tá? Clique em Finish. Eu criei fora do pacote aqui, peraí. Vou clicar com o botão direito. Cadê? Refactor, Move. E vou criar um package.repository. Beleza. Agora Finish. Clico aqui em OK para mover nossa classe para lá. Nossa interface, desculpe. Pronto, agora sim. Agora a gente tem um pacote repository e já temos aqui o livro repository. Beleza. Agora, assim como todos os outros repositories, né, nós vamos estender JPA repository. Beleza. Aqui nós passamos o tipo da entidade, que esse repositório é responsável, então é livro, e o tipo do ID dessa entidade, que é long, tá? Então se vocês virem aqui, ó, o código é long, que possui a anotação @id, beleza? Pronto, então já temos o repositório aqui de livros, beleza? Agora vamos já aproveitar e criar também o repositório de usuários. Então, mesma coisa, nova interface, usuário, repository, finish, mesmo processo, só que agora a gente está referenciando a entidade usuário. O ID dele também é long. E beleza, agora nós temos os nossos dois repositórios, beleza? Aqui em Service, só para não dar erro de compilação, eu mantive aqui uma interface, né? E eu vou criar agora a implementação dela para a gente poder chamar o nosso repositório que acabamos de criar. Então vou colocar aqui um pacote em PL para a gente implementar essa interface. E vou colocar livro service em PL. Vou anotar essa classe com @service, tá? Opa. E vamos implementar a interface livro service. Beleza. Aqui ele vai dar erro porque a gente não sobrescreveu o método, né? Então vou adicionar aqui. Pronto.
Já temos o método obter livros, que está na nossa interface. E agora a gente vai implementar aqui esse obter livros. Então vou fazer @outwired private usuário repository para injetar o repositório aqui livro repository, desculpa. Repository. Pronto. E agora eu vou retornar todos os livros, tá? Só pra gente, livro repository.findAll. Beleza. Então, isso aqui deveria funcionar, certo? Então, o que a gente fez, só para recapitular? Nós temos aqui um controller chamado livro controller, que tem uma instância de livro service, que dentro da implementação que acabamos de criar, ele faz um find all no livro repository, que por sua vez é um repositório que estende JPA repository do tipo livro com ID long, tá? Como nós identificamos aqui passamos as informações de conexão do banco de dados do Spring, ele deveria conseguir fazer a conexão, tá? E devolver corretamente os dados pra gente. Só que agora eu ainda não tenho nenhum dado aqui na nossa tabela de livros, então ele deve retornar um array vazio, tá? Então eu vou iniciar a aplicação pra gente ver. Opa, deu um erro aqui. Ah, tá. Ele está falando que na hora de configurar, né, fazer a autoconfiguração que o Spring Boot faz pra gente, ele depende de um atributo chamado URL. Porém, aqui no data source eu passei um atributo chamado JDBC URL. Depois vocês vão entender o porquê que eu havia passado aquele valor, tá? Mas beleza, vamos corrigido aqui, vamos rodar de novo. Beleza, agora funcionou. Então eu posso testar aqui o livro controller, tá? Vou chamar a nossa aplicação no /livros e vamos ver se ele retorna um array vazio ou se acontece algum erro. Beleza, pessoal, funcionou. Vim aqui em localhost 8080 no /livros e nos retornou um array vazio. Então, a conexão com esse banco de dados foi correta. Porém, a gente ainda não foi lá no banco de dados onde tem a tabela usuário para fazer essa junção de informações para compor um resultado esperado aqui na hora de criar um livro, tá? Nós vamos fazer isso agora. Beleza, de volta aqui. Como a gente configurou um banco de dados e conseguiu fazer funcionar corretamente, porque já é o processo comum, né? O processo que a gente já está acostumado. A gente identificou no Application Properties quais seriam os dados de conexão e tudo funcionou corretamente. Porém, agora eu preciso de um outro banco de dados, tá? Então, como que eu vou indicar aqui falando para o Spring, ó, esse aqui é um banco de dados, esse aqui é outro, use essas informações para determinada entidade, use essas informações para outra entidade, para esse repositório, para essa configuração, etc. Como que a gente faz esse setup? Muito simples. Como a gente já tem essas configurações, né? Essa aqui é o que o Spring Boot usa para fazer a autoconfiguração, nós vamos personalizar. Nós vamos falar para o Spring, né, para a nossa aplicação, como ele deve utilizar os data sources, beleza? Então, para mudar, para diferenciar, né, para falar que isso aqui é do Spring Boot e os data sources que nós estamos oferecendo agora, né, ou seja, configurando, são de nossa responsabilidade, eu vou mudar aqui, em vez de Spring, eu vou chamar de App Data Source, tá? Não tem problema, que está em amarelo aqui embaixo, é porque não são propriedades conhecidas, né, pelo Spring, que a gente está customizando elas agora, beleza? Então não precisa se preocupar com isso. Mas daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai utilizar elas, então ele vai saber referenciar e vai entender, vai conseguir reconhecer essas propriedades, beleza? Então, beleza. App Data Source URL, eu coloco a URL do meu banco de dados app, username do meu banco de dados app e a senha do meu banco de dados app, beleza? O outro banco de dados que a gente tem é o banco de dados auth. Então eu vou fazer a mesma coisa. Data Source URL, MySQL, localhost, auth. E vou fazer a mesma coisa aqui para usuário e senha. Só que, em vez de app,
eu vou usar auth, certo? Então aqui eu configurei os dados de conexão para app e os dados de conexão para auth, beleza? Então nós já temos duas conexões aqui. Beleza. Agora, como que eu falo para o Spring que isso aqui vai estar referenciando os modelos e os repositórios para livros, né, do banco de dados app, e como que eu falo que isso aqui, esses dados de conexão vão servir para os models e repositórios do banco de dados auth, que no caso é a tabela de usuários. Nós vamos precisar criar classes de configuração, tá? Então vou vir aqui, vou criar uma classe, vou vir aqui no pacote multidb, new class, eu vou chamar de appdbconfig, tá? Nós vamos precisar separar as configurações dos dois bancos de dados em classes diferentes, porque nós vamos precisar usar algumas anotações específicas, tá? Então a gente vai ter que referenciar valores a níveis de classe para poder segregar o uso desse banco de dados, tá? Então eu vou colocar as configurações do appdb nessa classe e do authDB em uma outra classe, beleza? Opa, esqueci de novo de colocar em um pacote, vou fazer o refactor. Create package.config. Clique em OK para mover nossa classe para cá. Beleza, então temos o appdbconfig e aí já vou criar também o authDBconfig. Beleza, duas classes já criadas. Aqui eu já vou anotar elas com @configuration, tá? Para avisar para o Spring que essas classes são classes de configuração, ou seja, o que tiver aqui vai precisar ser usado em outras partes da aplicação como um todo, tá? Então aqui eu posso definir beans, posso definir configurações de beans que já existem, etc. E como estamos falando de beans, a primeira coisa que nós devemos fazer é criar um bean, tá? Que vai ser do tipo data source. Beleza? Então vou criar aqui um data source que eu vou chamar de app data source. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um bean do Spring, tá? Ou seja, um objeto que vai ser gerenciado pelo Spring, vai ser injetado no contexto dele assim que ele for criado, e vou configurar ele de forma customizada, tá? Então, por baixo dos panos, quando a gente coloca aquelas propriedades no Application Properties que funcionou da primeira vez, por baixo dos panos, o Spring Boot tem um cara mais ou menos assim, tá? Que ele já sabe onde ir procurar, né, as informações, ele já sabe como, quais propriedades ele deve setar e tudo mais para disponibilizar um bean do tipo data source para a gente utilizar dentro da aplicação. Como isso é transparente, a gente não precisa declarar isso aqui numa aplicação Spring Boot. Porém, como agora a gente tem dois data sources diferentes, ele não consegue enxergar qual que é qual, né? Ele não consegue, por si só, já saber para onde ir. Então, a gente precisa instruir o Spring para que ele saiba como utilizar de forma correta, beleza? Para criar uma instância de data source, eu vou utilizar uma classe chamada Data Source Builder, tá? Vamos ver isso aqui. E nós vamos simplesmente utilizar o método create.build, tá? Então dessa forma, preciso do return, né? Então dessa forma, o que eu estou falando? Esse app data source, eu vou criar ele dessa forma, tá? E assim que ele for criado, ele vai estar disponível dentro do contexto do Spring, certo? Então beleza. Mas como que ele vai saber que esse app data source é para utilizar essas configurações aqui? A gente vai informar ele, tá? Então, como que nós fazemos isso? Vou vir aqui, debaixo do bean, e utilizar a seguinte anotação. Configuration Properties, tá? Que ele, como essa nossa classe é uma classe de configuração, quando eu utilizo o Configuration Properties, ele já sabe que ele deve ir lá no Application Properties, né? Ou no arquivo de propriedades que nós tivermos definido, e ele vai obter de acordo com o que nós passarmos aqui dentro dessa anotação, né? No caso, eu vou passar aqui uma propriedade chamada prefix, e o prefixo vai ser app.dataSource. Por quê? Porque quando ele for fazer a configuração do app data source, ele vai vir aqui no Application Properties, tá?
e vai ver, beleza, todas as configurações que começarem com app.datasource eu vou utilizar para configurar o meu objeto. Opa, deixa eu fechar essas outras classes aqui. Beleza. Então, como a gente definiu aqui o prefixo, ele sabe que na hora de criar o data source, através desse data source builder, ele vai injetar todas as propriedades que começam com app data source dentro do objeto do tipo data source, tá? Então, o objeto do tipo data source ele vai ter uma URL com JDBC MySQL, localhost app, um username com a propriedade com valor root, desculpa, password com valor root e assim por diante. Se nós tivéssemos mais, ele ia tentar setar todas as propriedades aqui com esse prefixo nesse objeto data source, tá? Antes de criar e colocar ele no contexto do Spring, certo? Então, basicamente, foi isso que a gente fez aqui agora, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o auth-dbconfig, tá? Então, vou colocar @configuration. Vou criar um bin também. Também vou colocar o configuration properties. Porém, o prefixo agora é outro, né? É o auth.datasource. E também vai ser do tipo datasource esse nosso objeto. Só que agora eu vou chamar ele de auth.datasource. O nome que a gente dá aqui no método do bin vai ser o nome que esse bin vai ter dentro, vai ser identificado, né, dentro do contexto do Spring, beleza? Mesma coisa aqui também. Eu não preciso fazer muita configuração não, só datasource builder.create.build. Ele já sabe que na hora, graças a essa configuração, né, essa anotação configuration properties, ele sabe que os dados que ele vai ter que preencher no objeto datasource é o que está aqui dentro de auth.datasource, ou seja, URL, username e password. Beleza, então vamos lá. Então os dois aqui estão iguais, né? A gente já definiu o que vai ser o data source desse lá no application properties, o que vai ser o data source desse, as configurações, né, de conexão do auth também no application properties. Já falei que o prefixo que define as propriedades para o auth data source está nesse caminho. Mesma coisa aqui para o app. E já criamos a instância dos dois, beleza? O que mais que a gente precisa agora? Nós precisamos, agora beleza, criamos dois data source. Agora a gente precisa definir qual é o Entity Manager que vai utilizar qual data source. Por quê? Porque a gente tem dois data source. Mas beleza, a hora que a gente for criar um repositório, o Spring ele precisa de uma instância do Entity Manager, né, que é quem faz as consultas, quem faz as inserções, as atualizações. É o objeto que faz realmente ali a comunicação com o banco de dados, de fato, do JPA, certo? Então a gente precisa falar para o Entity Manager qual data source ele vai utilizar. Porque se eu não definir, a gente vai possuir apenas um Entity Manager, que é gerado a partir da autoconfiguração do Spring Boot, e ele vai utilizar o primeiro data source. Então a gente precisa criar um data source primário, né, para não ter essa confusão. Isso é uma obrigatoriedade que o Spring nos força a fazer. Tá? E como que a gente faz isso? Colocando aqui uma anotação @primary, tá? Então, dessa forma, se eu tiver apenas uma instância de Entity Manager, ele vai pegar o data source primário, que no caso nosso é o app data source, porque lembra que eu falei que nós vamos tratar o app data source, desculpe, o banco de dados app, como o nosso banco de dados principal para essa aplicação? Tá? Então, como eu defini ele como primário, na hora de criar o Entity Manager, ele ia obter essa instância e não ia saber como lidar com os dados do banco auth, tá? Porque ele não conhece esse data source. Para a gente contornar esse problema, a gente precisa definir os nossos próprios Entity Manager, tá? Falando qual o data source. Então aqui eu vou ter um Entity Manager específico para a tabela, para o banco de dados app, e aqui eu vou ter um Entity Manager específico para o banco de dados auth,
tá? Então, como que a gente vai fazer a criação desse Entity Manager? Na verdade, nós vamos criar uma instância de Entity Manager Factory, tá? Porque depois, na hora que o Spring for fazer a criação do objeto de fato, né, do Entity Manager, ele vai utilizar esses factories aqui. E a instância que nós vamos utilizar aqui vai ser do tipo local container Entity Manager Factory Bin, tá? Então, eu vou chamar ele de App Entity Manager. Beleza? E aqui, nos argumentos, eu vou receber um Entity Manager Factory Builder, que vai ser o nosso builder. E eu vou adicionar aqui também qualifier, também como argumento, o nosso data source, tá? Então, como eu vou colocar aqui o qualifier, ele vai criar essa instância, tá? Esse bin, e aqui ele já vai colocar pra gente o objeto já injetado lá no contexto, tá? Então, através do qualifier, como se fosse um auto-wired, né? A gente está injetando o valor que está no contexto dentro desse argumento. Então, ele vai ser um data source. Beleza. E aqui nós vamos configurar o nosso nosso Entity Manager, tá? Então, vou colocar return builder .data source with data source. Eu acho que eu importei o Entity Manager Factory errado, tá? Então deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, verdade. Não é esse Entity Manager Builder não, tá? Então vou remover. O correto é a gente pegar aqui do pacote Spring, tá? Org Spring Framework. Então vou importar esse. E agora sim a gente vai ter acesso ao método data source. Deixa eu quebrar a linha aqui. Esse data source já está vindo como argumento, né? Que foi criado aqui nesse método appDataSource. E agora, uma coisa importante. Eu preciso passar esse método package, a informação de package para ele. Tá? Deixa eu colocar build aqui, só para não dar erro. O que significa esse packages dentro do Entity Manager Factory? Significa que o seguinte... Como a gente definiu aqui um data source específico para esse banco de dados e agora estamos definindo um Entity Manager específico para esse data source, nós precisamos também separar, falar para ele assim, ó, beleza, esse Entity Manager ele vai agir em cima dos models de tal pacote, tá? Então, por exemplo, como a gente tem os models dentro de com AlgaWorks multidb.model, esse Entity Manager ele vai agir em cima de todos esses models que estão aqui dentro do pacote, beleza? Então vou colocar aqui com AlgaWorks.multidb.model. Mas está certo isso? Por quê? Porque esse Entity Manager vai trabalhar em cima do banco de dados app, mas aqui dentro do pacote model eu tenho tanto uma tabela referenciada do banco de dados app, quanto uma tabela referenciada do banco de dados auth. Ou seja, quando ele for fazer alguma operação em cima de usuário, não vai dar certo, certo? Então a gente vai precisar separar os nossos models em pacotes, beleza? Para isso eu vou fazer um refactor. Então vou pegar aqui, clicar em cima de livro, botão direito, refactor, move. E aqui em Model, vou clicar em Create Package. Vou colocar aqui App. Ou seja, todos os models que tiver dentro de model.app vão dizer respeito ao banco de dados app, tá? Então vou clicar em Finish. Ok. E vou fazer a mesma coisa para o usuário. Então Refactor Move. Create Package. .auth. Finish. Ok. Agora, o nosso model ele está dividido em dois. Todas as tabelas que forem desse banco de dados app tem que estar aqui e todas as tabelas do banco de dados auth tem que estar aqui. Porque dessa forma, o nosso Entity Manager vai saber, beleza, esse livro aqui ele pertence ao banco de dados app. Se não, para ele não ia saber quando era um banco de dados, quando seria outro.
Então, a gente está instruindo aqui o nosso Entity Manager a utilizar o data source correto, porém também como linkar o data source correto com as entidades corretas, beleza? Então eu vou colocar aqui .model.app, certo? Faltou aqui colocar o @bin, por quê? Porque isso aqui também precisa estar no contexto do Spring. E aqui também vou colocar @primary, tá? Porque esse é o Entity Manager principal, tá? Então, na hora de escolher algum, a gente precisa informar qual é o principal e para o Spring saber. E a gente faz isso através do @primary, tá? Agora aqui em Configuration, eu vou adicionar mais uma anotação. Não, na verdade, vamos fazer aqui primeiro essa configuração do Entity Manager lá para nosso banco de dados Auth, tá? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Beleza? E vou colar aqui. Pronto. A única diferença que a gente vai ter as duas únicas diferenças, né? Nesse método, é que o app data source não se refere ao data source do banco de dados Auth, tá? Se a gente deixar assim, ele vai injetar esse cara aqui, que é o data source errado. A gente quer o Auth data source, então eu vou vir aqui, copiar o nome do método e aqui no qualifier colar ele, tá? E outra coisa são os packages. Então, em vez de model.app, vai ser model.auth, tá? Beleza. Agora eu tenho um data source que aponta para essas configurações, tá? /localhost /auth. Eu tenho um Entity Manager que utiliza esse data source e aponta, ou seja, toda a lógica feita com esse data source, com esse Entity Manager, se refere às entidades do model.auth, beleza? Só que agora a gente precisa de mais um detalhe. A gente precisa informar ao Spring que todo esse processo aqui, toda essa configuração que nós fizemos, a gente vai utilizar essa referência do Entity Manager e que os JPA repositories que nós temos declarado, que no caso é o livro repository e o usuário repository, eles precisam estar habilitados e a gente precisa falar também que essa configuração aqui é para um ou para outro, tá? Como que a gente faz isso? Aqui embaixo de @configuration, eu vou colocar a anotação enable JPA repositories. Beleza? Dessa forma eu estou habilitando repositórios customizados de JPA com essa configuração. Aqui dentro eu vou configurar a propriedade Entity Manager Factory Ref, ou seja, qual que é a referência do Entity Manager que eu preciso usar para esses repositórios customizados, vai ser o App Entity Manager, tá? Então o que acontece? Quando eu utilizo o Enable JPA Repositories, eu estou falando que com essas configurações aqui, determinados repositórios vão funcionar de uma forma específica, beleza? No caso, os repositórios que precisam fazer conexão com o banco de dados App vão ter a referência do App Entity Manager, beleza? Só que como que eu falo? Beleza, determinado repositório vai utilizar esse Entity Manager. Da mesma forma que a gente fez aqui com o builder do Entity Manager Factory, tá? A gente passou uma propriedade chamada Packages e aqui dentro a gente também tem uma propriedade Packages, só que ela é chamada de Base Package. Então eu posso aqui passar como string, da mesma forma que fizemos aqui, tá? Ou eu posso passar uma referência de uma classe que está dentro do pacote que eu quero referenciar. Por exemplo, Base Package Classes, eu vou passar aqui livro repository.class, certo? Dessa forma, ele vai olhar onde que está essa classe livro repository e vai falar, beleza, ele está dentro do pacote repository. Então, esse pacote repository é o que ele vai usar de base, certo? Só que aqui a gente entra no mesmo problema do Entity Manager. Por quê? Porque o livro repository, que é do banco de dados App, está no mesmo nível do repository usuário que pertence à configuração do banco de dados Auth.
Então, nós vamos ter também que separar esses dois repositórios em pacotes específicos. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Livro Repository, Refactor, Move. Aqui dentro de MultiDB Repository, vou clicar em Create Package e vou colocar App, tá? Beleza. Agora a gente tem aqui separado todo o model referente ao banco de dados app está em model.app e todo o repositório que utiliza essas configurações do banco de dados app está dentro de repository.app, beleza? O mesmo eu vou fazer com o usuário repository. Então, botão direito, refactor move, create package e aqui .auth, finish, ok. Pronto, agora nossos repositórios também estão isolados. Opa, deixa eu voltar aqui. E como nós estávamos fazendo, ó, aqui já está pronto. Tá? Por quê? Porque eu estou falando que o Base Package Class, que vai utilizar essas configurações, e esse Entity Manager, ele está dentro do mesmo repositório que essa classe aqui que eu especifiquei. No caso é uma interface, tá? Mas, enfim... essa interface está declarada dentro de repository.app, então todas as interfaces, todos os JPA repositories aqui dentro, eles vão seguir essa configuração, beleza? Porque a hora que o Entity Manager for executado, for instanciado, né, para esse repositório, no caso, ele já vai ser injetado o Entity Manager correto para ele, tá? Beleza? Vamos fazer o mesmo aqui no auth-db-config. Abaixo de Configuration, Enable JPA Repositories. Vou passar o Entity Manager Factory Ref. Aqui, opa, mais um detalhe que tinha passado desapercebido é que o nome faz toda a diferença, tá? Ah, aqui também não vai ser primary, porque apenas um objeto pode ser primary, tá? Apenas um bin. Como a gente já definiu que esse Entity Manager Factory vai ser o primary, a gente não pode deixar dois nem com o mesmo nome, porque vai dar conflito na hora de injetar no contexto, nem os dois como primary, tá? Então vou colocar aqui auth entity manager e vou passar ele aqui nessa opção da nossa anotação. Vou quebrar a linha aqui e vamos adicionar o base package classes também, que vai ser usuário repository.class. Beleza? Agora, essa configuração vai utilizar esse Auth Entity Manager, tá? Que usa esse data source, que por sua vez usa essas propriedades, beleza? E falamos que todos os repositórios dentro de repository.auth vão utilizar essa configuração. Então, beleza. Salvei aqui. Agora vamos rodar a aplicação para ver se funciona. Se pelo menos sobe, tá? A gente ainda não implementou o uso de fato dessas duas bases, tá? Eu clico aqui, vou rodar a aplicação. Opa, deu um erro aqui, vamos ver. Eu já sei o que é o erro, tá? Mas só para mostrar para vocês, ele não consegue criar a referência aqui. No caso, como ele foi criar primeiro esse, né, ele deu um erro nele, que é o App Entity Manager. Mas no caso, o problema está nos dois. Qual que é o problema? Lembra que no início eu tinha colocado sem querer aqui o JDBC URL? Então, quando a gente configura por nossa conta, nós precisamos adicionar aquela propriedade, JDBC URL, para que ele saiba, aqui já está reiniciando, deixa eu só parar, para que ele saiba que ele deve injetar esse valor no data source e esse valor no data source, tá? Quando é a autoconfiguração do Spring, a gente pode utilizar o URL normal, mas como aqui a gente está customizando, nós utilizamos JDBC URL, beleza? Então vou vir aqui, né? Iniciar a aplicação novamente. Vamos ver se agora dá certo. Beleza, ó, funcionou. Iniciou corretamente. Beleza? Agora vamos utilizar esses bancos de dados, né? A gente só configurou eles, mas não está usando até agora. Então aqui no controller, bom, antes de fazer isso, deixa eu só... Não é nada legal, tá, pessoal? Mas é só pra gente exemplificar aqui mesmo. Eu vou clicar aqui em livro, né?
Como a gente tem apenas o nome do usuário e não tem uma referência ao ID do usuário, né, que nós vamos receber no nosso controller, eu vou criar aqui uma propriedade, código usuário, e essa propriedade eu vou deixar ela como transiente. Tá? Por que transiente? Porque ela não vai ser persistida. Essa propriedade ela está aqui só para a gente poder receber ela e utilizar na criação do livro. Tá? Isso aqui eu vou usar só no controller. Então o correto seria eu criar um DTO que vai receber as informações e depois fazer o depara. Mas como aqui é só para a gente exemplificar, eu vou colocar ela direto na entidade livro, tá? E vou deixar ela como transiente para ela não ser persistida. Beleza? Então aqui vou em livro controller e vamos fazer o post mapping public livro criar. E aqui eu vou receber um livro, tá? Como eu vou receber apenas o ID do livro, do usuário, por isso que eu criei aquela propriedade nova, tá? Senão não teria como eu receber essa informação direto aqui junto com os outros dados do livro no request body, beleza? Então, aqui tá pronto, eu vou criar aqui um método no service também chamado criar, que vai receber um livro. Beleza. E precisamos implementar esse método agora lá no livro service em PL. Vou clicar aqui, né? Adicionar métodos não implementados. Beleza. E agora eu vou fazer aqui. Opa, preciso injetar também o usuário repository. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma instância de usuário. Vou obter esse usuário por ID, que vai ser o livro.get código usuário. Opa. Beleza. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. E vou dar um get, tá? Agora, na instância de livro, eu vou setar o nome usuário para usuário.getNome e vou retornar o this.livrorepository.save, passando o livro. Beleza? Então o que eu fiz? Eu obtive o usuário por ID, tá? Já que eu tenho aqui a referência do código no livro. Peguei, né, essa referência aqui. Setei o nome do usuário no livro e salvei o livro. Ou seja, se o livro não existe ainda, ele vai criar, né, uma nova instância. Se o livro já existe, ele vai fazer o merge, né, ou seja, ele vai atualizar, certo? Não está das melhores condições também, né? Eu poderia aqui fazer, deixa eu fazer mais fácil aqui então, or else throw aqui. Não é porque é um exemplo simples que a gente tem que deixar de qualquer jeito, né? Então, vou fazer da forma correta aqui. New exception. Usuário não encontrado. Opa. Beleza. Então, se ele não encontrar esse usuário, ele vai lançar uma illegal argument exception. Beleza? Aqui no controller, nós vamos chamar esse método. Eu vou fazer um try catch. Argument exception. E aqui eu vou devolver um response entity de livro. Dentro desse método eu vou fazer um return this.livroservice.criar, passando o livro. E caso caia no illegal argument exception, desculpa, aqui é um response entity ponto status, melhor, http status created, ou seja, vai retornar o status 201 falando que foi criado com sucesso. E aqui o body eu vou passar
o livro que foi criado. Beleza? Deixa eu quebrar a linha aqui. E aqui dentro do catch, ou seja, se ele estourar uma exception e liga o argument, eu vou retornar o response entity .not found .build. Beleza? Então tá certo. Eu vou fazer a tentativa, né, de criar esse livro aqui no nosso método do serviço. Caso o usuário não exista, ele vai lançar uma illegal argument exception. E se lançar, a gente vai retornar o not found. Agora, se não lançar e criar com sucesso, ele vai retornar um status 201 created. Beleza? Mas antes eu vou adicionar alguns dados lá na tabela de usuários para a gente poder ter alguma massa de teste, beleza? Certo, então eu vou vou utilizar o banco de dados auth e vou inserir alguns dados na tabela de usuário. Código 1, nome fulano, e-mail fulano@teste.com e a senha 123. Vou adicionar uns 3 aqui. Fulano, ciclano, vou deixar a mesma senha, tá? E aqui o Beltrano. Certo? Então vou inserir esses 3 usuários. Então eu tenho a referência ao ID 1, 2 e 3, tá? E vamos fazer o teste. Eu vou subir a aplicação aqui. Beleza, a aplicação subiu. Agora eu vou utilizar o Postman para a gente poder fazer uma chamada e tentar criar o nosso livro. Beleza, pessoal, aqui no Postman eu tenho uma collection, né, para a nossa aplicação, e eu tenho um request que eu chamei de criar livros, que faz um post em localhost 8080/livros, beleza? Só que a gente precisa definir aqui uma entrada de dados, que eu vou vir aqui no body, vou escolher a opção raw e JSON, beleza? Então nós vamos criar um livro. Então para a gente criar aqui eu vou colocar o código 1, o título, vou colocar Java AlgaWorks, o tema, programação, autor AlgaWorks e o código usuário, vou colocar 1, tá? Então a gente vai referenciar o fulano. Isso aqui já é o suficiente para a gente criar um livro, tá? Então só resta saber se vai dar certo. Então vou clicar aqui em Send para enviar a requisição. Vamos ver. Perfeito. 201 created. E olha o que ele retornou. Código, título, Java AlgaWorks, autor AlgaWorks, programação e o nome do usuário. Aqui ele não retornou o código usuário porque a gente não escondeu essa opção, né, na hora de gerar o JSON. E agora eu vou testar aquela regrinha, né, que nós colocamos, caso passar um usuário de um código de usuário inválido. Então eu vou colocar aqui 10, né, que a gente não tem esse usuário 10, e vou clicar em Send para enviar a requisição. Beleza, deu um 404 not found. Não é a melhor das opções, né? O correto seria aqui um erro 400. Eu acho que na hora que eu estava implementando eu confundi aqui as coisas. Deixa eu voltar lá para a gente ver. Bom, vou aqui no livro controller. E o melhor é um bad request, tá? Porque não estamos falando de um livro que não existe, né? Estamos falando de uma propriedade do livro que foi criada, do livro que seria criado, né? E que não existe essa propriedade, ou seja, é um erro de input do usuário. Então, novamente, vou colocar aqui, sei lá, o código 3 e o código do usuário 10. Vou enviar a requisição. Agora sim, bad request, porque não existe
uma das propriedades aqui que compõe, né, o livro está errada, tá? Então é um erro do usuário. Certo, pessoal? Então, ficou bem claro aqui como funciona essa questão de usar dois bancos de dados, né? Nós criamos duas configurações, né? Só para recapitular. Cada configuração tem um Entity Manager próprio, que usa um Data Source próprio, tá? Que por sua vez é definido por propriedades específicas, aqui no Application Properties. E cada um desses Entity Managers com Data Sources próprios são direcionados para modelos em um determinado pacote, tá? E cada configuração desses Entity Managers são indicadas também para repositórios em pacotes específicos, beleza? Dessa forma a gente pode segregar, né, o uso de 2 ou mais bancos de dados. Se nós tivéssemos mais um banco de dados, era só a gente criar outra classe de configuração, seguir as mesmas regras, tá? Que ia dar certo. E aqui, ó, tá vendo? Eu consigo, no usuário repository, que eu já defini aqui no auth config, que ele ia utilizar esse auth entity manager, eu não preciso me preocupar mais. É só injetar o repository que o Spring já fez o resto. Ele já injetou o Entity Manager correto aqui para mim e ele já injetou o Entity Manager correto no outro repositório. Então, tudo está correto, tudo está funcionando certinho, a gente só precisa agora utilizar os repositórios. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Espero vocês na próxima. Falou!